Nesse vídeo eu vou falar de forma bem resumida sobre a criança e os seus questionamentos, suas perguntas em relação a sexo, né? Eu quero deixar claro, quando eu falo criança, eu não tenho condições de definir faixa etária de que é criança, porque criança depende não da faixa etária, mas da maturidade, da compreensão, de onde ela vive, que é o conhecimento e da sua própria curiosidade. Uma das coisas que eu queria deixar claro para quem eu falo, porque às vezes a criança ela tem informações de amigos na escola, informações através de rede social, da internet, sobre esses assuntos. Mas a gente não sabe como ela está recebendo isso. Então, eu tenho que estar aberto para poder responder. Mesmo que eu não saiba, mas eu tenho que dar uma resposta. Se eu não souber, eu vou procurar para poder responder. Que no momento eu não sei como responder, mas eu vou tentar me informar. Porque às vezes nem eu sei mesmo as respostas para mim mesmo. Outra coisa que é importante, quando uma criança pergunta alguma coisa para nós sobre sexo, eu não vou dar uma aula de sexo. Eu vou tentar responder, se eu conseguir, se no momento eu tiver tranquila ou tranquilo para isso, não importa, quem é que seja que ela pergunta, ela vai perguntar para aquela pessoa que ela acha que tem menos tendência a ser crítica ou ter tendências moralistas, tem tendências muito radicais, religiosas em relação ao pecado, essas coisas todas. Ela vai perguntar para alguém que possa lhe dar a resposta. E às vezes ela não pergunta porque ela já foi incutida nisso, que não é importante, eu não me preocupo só de quem pergunta, eu me preocupo também de quem responde. Como que eu respondo, tá? Eu tenho que responder de uma forma sem ser tendencioso, tá bom? Então, quando a criança pergunta alguma coisa, às vezes eu não vou dar uma aula, eu vou tentar responder aquilo que ela está perguntando. Eu sinto uma coisa que eu ouvi de uma psicóloga na área Bandeirantes, que na mesa, que ela ouviu de uma pessoa que na mesa estava todo mundo reunido e a menina perguntou para a mãe: Mãe, o que é virgem? E a mãe deu uma explicação espetacular, explicou tudinho o que é virgem. Só que a menina chegou para ela e falou assim: Mãe, eu não entendi nada. Eu perguntei o que é esse azeite virgem. Porque azeite ela sabia o que era, só não sabia o que era virgem. Então eu dei uma explicação precipitada demais sobre uma pergunta que não tinha nada a ver com sexualidade, tá bom? Outra coisa que eu acho importante a gente poder passar para a criança. A criança, quando tem determinada idade, o processo, ela vai desenvolvendo, seus hormônios vão aumentando. Ela tem uma taxa de hormonal que fala mais alto que ela, né? Que é bem intensa. E ela começa a perceber que quando alguns locais, regiões do seu corpo, ela sente prazer ao ser tocado. O que que eu faço? O problema não é eu recriminar se ela toca o seu corpo. O problema é eu perceber se isso está acontecendo num mau momento com muita gente, porque ela não tem essa noção ainda. Eu simplesmente tento tirar ela daquele momento, falo com ela, vou brincar, vou fazer alguma outra coisa. E depois, quando eu puder, sozinho, eu falo para ela que tudo bem, eu até entendo que isso é prazeroso, mas no momento em que você está com você mesmo. E outra coisa importante que eu acho bom dizer, que a única forma, única pessoa que tem o direito de mexer no seu corpo, pelo menos enquanto criança, é você mesmo, que não permite que ninguém manipule, tá? É isso. Isso porque a gente sabe para evitar os casos de abuso, essas coisas todas. Porque a gente às vezes não, eu tenho às vezes pacientes que na realidade nem elas mesmas, principalmente mulheres, né? Nem elas mesmas conheceram o seu corpo e onde elas sentem prazer. Falta do conhecimento do seu corpo, né? E aí, por problemas de conceito, seja eles quais forem, que realmente dão essa questão de restrição. Outra coisa é quando a criança pergunta como que nós nascemos. Nós vamos para na barriga da mãe. É,
Aí hoje eu acho que não existe mais. Eu lembro uma época que um dos símbolos da do nascimento era uma cegonha trazendo o bebê no bico, embrulhado numa toalha, né? Um paninho bonitinho. Essa cegonha, ela deve ter cansado, que já não vejo mais isso. Ela deve ter cansado de trazer tanto nenê aqui para terra, né? E, então não é por aí. Uma dos questionamentos que a gente faz, que a gente pode dizer, mas isso de uma forma bem simbólica, né, metafórica, que é uma semente que o homem, né, coloca na mulher, né, no óvulo da mulher. A mulher tem um óvulo, que eu posso colocar isso, fazer uma analogia com o ovo, sei lá, não importa. Mais tarde, depois ela vai ter esse conhecimento um pouco mais claro e científico. E que aí nasce o nenê. Né? Eu posso colocar nisso, que depende da compreensão, da idade da criança, aquilo que ela quer saber, eu posso colocar, mas não colocar de uma forma muito fantasiosa, cegonha, essas coisas todas. Eu não tenho eu não tenho as respostas porque eu não tenho quem me pergunta. Porque eu preciso saber quem tá me perguntando e qual o objetivo dessa pergunta, tá? Porque às vezes eu faço uma pergunta e falo, mãe, para com isso, eu sei que não é nada disso, não. É outra coisa, tá? E se eu puder inserir dentro desse processo todo que eu estou falando, essa relação de afeto, de carinho, sei que às vezes não existe por causa desse sexo sem amor, sem carinho, sem afeto, mas se eu puder é melhor, porque eu deixo um conceito muito mais bonito, tá? Um lado afetivo muito mais bonito. Né? Até no sentido de que eu nasci não para uma relação sexual apenas, mas eu nasci também para uma relação de amor, de carinho. Outra coisa, muita brincadeira que a gente faz, né? Fala, tá namorando, né? Pra criança. Olha, criança não namora, criança brinca, tá? Tem um momento certo de namorar. Criança não namora, criança brinca. Tá? Quando chegar o momento certo, ela mesma vai saber. E às vezes até que gente que vem na nossa casa, vem na casa da família, tá? Você está namorando já? Ah, tá interessado na menininha. Não é aí não. Criança brinca, estuda, faz essas coisas todas. Só no momento certo que ela vai sentir a vontade de namorar. Que primeiro precisa ter os conceitos maiores sobre tudo isso que envolve a relação de namoro. Tá bom? Olha, eu fui bastante objetivo, porque isso é um assunto que é complexo, mas ao mesmo tempo mas tem que ser tratado com cuidado, mas com muitas outras coisas que eu poderia estar falando. Mas em outro vídeo eu falo, se você quiser falar comigo, tirar algumas dúvidas, fique à vontade. Entre em contato pelo meu WhatsApp, marque um horário comigo. Eu atendo todo o território nacional. Tá bom? Meu WhatsApp é 11 99157 3707. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.